Alô, meus amigos, nós estamos iniciando mais uma vez o nosso programa aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD. Mais uma edição do programa Espalha Fatos. O Espalha Fatos hoje não conta com a presença do meu amigo Sérgio Lessa, em compensação, em função do 9 de julho, nós convidamos e fomos atendidos em nosso convite duas pessoas muito especiais que dizem respeito ao 9 de julho. Muita gente encara o 9 de julho como um feriado aqui no estado de São Paulo e não se atém para o significado histórico que essa data representa. Por isso, falando em 9 de julho, nós vamos conversar aqui com o Dr. Carlos Alberto Romagnoli, que é vice-presidente da Sociedade Veteranos de 32 e presidente da Sociedade Veteranos de 32 aqui na cidade de Guarulhos. E o presidente do Conselho Fiscal dessa entidade, o historiador Rodrigo Gutenberg. Vamos começar pelo Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença, Rodrigo. Como vai? Sim, irmão. Tudo prazer bom? estar aqui com vocês, né? Essa grande emissora aqui pode agora atingir milhões de pessoas que é Guarulhos. É a emissora de Guarulhos, é a única emissora da nossa cidade e que gosta de falar das nossas coisas, dos nossos problemas, das nossas satisfações também, em função das coisas que acontecem aqui, dos eventos. Conosco, então, também, como eu disse, o Dr. Carlos Alberto Romagnoli, que é o presidente da Sociedade de Veteranos aqui de Guarulhos. Dr. Carlos, como vai? Tudo bem? Muito bem, honrado pelo seu convite. É sempre um prazer falar sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Aliás, muitas pessoas não têm noção do que foi a Revolução para a história do país. E muita gente pensa só no feriado, né? Nossa, aqui do 9 de julho. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar esse nosso programa, mostrando a vocês um pequeno vídeo, mas que diz algo a respeito dessa data tão importante para nós paulistas. Vamos acompanhar. Em 1932, aconteceu no Brasil a Revolução Constitucionalista. Foi a primeira e a maior revolta contra o governo de Getúlio Vargas. Acreditando na união e adesão de todos os outros estados da nação, o estado de São Paulo se mobilizou e liderou a tentativa de derrubar Getúlio do poder e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Todo o estado se mobilizou. Homens, mulheres, jovens e idosos. Mais de 300 mil voluntários de todas as classes sociais se apresentaram para combater na Revolução, num movimento cívico jamais visto no Brasil. No início dos combates, quando as tropas já estavam em marcha, Getúlio Vargas, numa grande manobra política, no momento decisivo, conseguiu reverter a situação a seu favor, recebendo grande apoio militar do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, deixando São Paulo sozinho nessa revolta, que contava apenas com um pequeno e parcial apoio do estado do Mato Grosso. O sacrifício foi enorme, material e humano. Foram milhares de feridos. Muitas vidas se perderam de ambos os lados. Os paulistas, cercados e isolados, não poderiam mais sustentar a luta. E pelo bem de todos os brasileiros, resolveram abandonar a revolta e depor as armas. A guerra durou cerca de 90 dias. Entre julho e outubro
de 1932. Em 1933 foi organizada uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934 foi promulgada a nova Constituição do Brasil, um dos principais objetivos da Revolução e que, de certa forma, significou para São Paulo uma grande vitória. A vitória só veio acontecer 2 anos depois, né, com a promulgação da Constituição de 1934. Dr. Carlos Alberto Romagnoli, presidente da Sociedade de Veteranos de 32 aqui em Guarulhos. O que aconteceu no 9 de julho? Pois é, o 9 de julho foi uma consequência do dia 23 de maio, data em que o MMDC, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, foram baleados e vieram a falecer. Quer dizer, eles não morreram no 9 de julho. Não. Antes. Morreram antes. Isso provocou, porque o São Paulo já vinha de uma greve, de um movimento social importante. Sim, né? E houve também, em virtude da Revolução de 30, o final da política café com leite. Isso desagradou muito a população de São Paulo. E aí foi deflagrada a Revolução em 9 de julho. Esse combate perdurou por 3 meses e contamos na época com a participação de 70 mil mulheres confeccionando uniformes. O professor Rodrigo poderá falar melhor que ninguém sobre isso. As mulheres participaram ativamente. Sem mulheres não teria guerra. Então, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Né? Os senhores pertencem à Sociedade de Veteranos de 32, naturalmente não são veteranos, são bem mais jovens, mas nós temos testemunhas vivas ainda desse combate aqui. Não é? Aqui é interessante, né? Gente que... quantos ainda estão vivos? Atualmente nós temos 7 pessoas que participaram efetivamente da guerra. Dos combates. Armas, dos combates. Estão que vivos eram adultos, ainda. que estão vivos, espalhados em algumas cidades do interior. E também, mas ao total são 20, porque nós temos pessoas que eram crianças, que eram escoteiras, por exemplo, e lembram, né, tem as suas lembranças ali com 9, 10 anos de idade. E essas pessoas, naturalmente, passaram dos 100 anos. Não é? Tem uma... os combatentes já têm 105 o mais novo, né? Agora, o mais novo com 105 anos. E os que eram crianças em 32, hoje tem 97, 96. Quer dizer, nós estamos com os últimos, né, com os remanescentes, os sobreviventes de 32 que passam dos 100 anos. O que o senhor destaca como historiador importante para transmitir essa juventude? Né? Olha, o 9 de julho tem essa importância, essa relevância por conta da perpetração do civismo, né? Da busca pelos seus direitos, da liberdade, da democracia. Se hoje podemos gozar aí, por conta da Constituição de 1988, de direitos fundamentais, né? Isso foi consolidado pela primeira vez na história do Brasil em 32, é a primeira vez que o povo se irmana e pede alguma coisa. Então, muita gente diz, né, principalmente em outros estados aí, que foi São Paulo contra o Brasil. Né? Não foi isso. Não foi. O que São Paulo lutou foi pela Constituição, que quando Getúlio Vargas assumiu o governo, ele fechou o Congresso, acabou com a Constituição. Com a Revolução de 30. Isso. Tomou conta, fez a marcha lá do Sul até o Rio de Janeiro. Isso mesmo. Assumiu o São Paulo não se conformava com isso. Porque São Paulo havia eleito também o presidente. Júlio Prestes. Isso, Júlio Prestes, exatamente. Então nós não nos conformávamos com isso. Além disso, o que nos tornou mais insatisfeitos ainda foi a nomeação do João Alberto Lins de Barros, um pernambucano do movimento tenentista. Isso mesmo. Isso foi um descontentamento geral. Enfiado na garganta. Foi a goela abaixo. São Paulo se viu subjugado, né, politicamente, militarmente. Sim. Era uma presa de guerra o Estado. Vamos falar do MMDC? Martins Miragaia e Drauzio Camargo. Na verdade, quando a gente fala MMDC, popularmente é conhecido como esses jovens. Geralmente dizem os 4 estudantes que faleceram. Vamos repetir os nomes. Martins. Mário Martins de Mário Almeida, Martins. Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo de Camargo.
O que aconteceu com eles? Eram muito jovens. É, Um deles tinha 16 anos. 14 anos. É o Drauzio, é o caso do Drauzio. Drauzio. Todos eles se manifestavam no dia 23 de maio contra a vinda do ministro da Fazenda, do Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, a São Paulo para resolver o caso de São Paulo. Essa manifestação foi no centro de São Paulo? Foi no centro de São Paulo, na Balança da Petininga com a Praça da República. Em frente ao edifício está de pé até hoje lá. Edifício para abrir. Então eles tentaram invadir a sede do Partido Popular Paulista, esse era o nome do partido, um partido tenentista, para destruir a sede, né, empastelar a sede. Mas foram repelidos, houve uma troca de tiros. O pessoal disse que atirava de cima o povo na rua. Protegido por concreto e aço, que é o caso do prédio, atiraram na multidão. Na massa, foram 15 feridos e 4 morreram. 3 imediatamente e o Drauzio que morreu no dia 28. Dali nasceu sentimento de revolta. Aí criaram uma organização civil secreta chamada de Guarda Paulista, que depois foi rebatizada com o nome de MMDC. O senhor acha que hoje o povo paulista ainda leva em consideração, ele dá importância a esse fato? Nós fazemos muitos eventos pelo estado inteiro, até em outros estados. E a gente sente que o povo está imbuído mesmo de buscar esse civismo, esses valores de 32. O senhor concorda quando o pessoal diz é uma divisão muito simples, é Getúlio Vargas de um lado, um movimento talvez, embora tenha estava assumindo, não, ele detinha o poder na época, não é? Sim. Um poder importante, poder militar, tal, com o Exército Nacional, e representava então uma nova visão, uma visão que muita gente considera até mesmo de esquerda. E os paulistas, aqueles valores de São Paulo são colocados como um movimento de direita, mas era muito mais, como eu diria, liberal do que qualquer outra coisa. Exatamente, era um movimento liberal mesmo. Quando se fala em Getúlio, pensa que é um líder populista de esquerda, mas não é exatamente isso. Não era exatamente isso. Naquela época, quando o Getúlio assumiu, né, através do golpe que gerou a Revolução, várias ditaduras estavam espalhadas pelo mundo, né? Era a moda, Mussolini... Franco na Espanha, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, né, franquismo na Espanha, Salazar em Portugal... Então era comum, tanto que Getúlio Vargas era um civil e aparecia em fotos fardadas. E era chamado de ditador e gostava disso. Não era pejorativo. Né? Exatamente. E isso, o senhor acha que floresceu ali um sentimento liberal paulista e que sobrevive até hoje? Sobrevive até hoje. Ali, naquela ocasião, naquele momento, os paulistas, parte da população de São Paulo apoiaram Getúlio Vargas no golpe de 30 para poder acabar com a política do café com leite, o Pacto de Ouro Fino. Né? E também era São Paulo e Minas Gerais. Isso. Porque... Um mandato depois um mandato... Isso. O código eleitoral ali, ele era muito falho, né? E tinha os votos de cabresto. Mulheres não votavam. As mulheres não votavam, né? Então, a Revolução de 30 foi interessante. A revolta também foi por conta de não ter cumprido o que era prometido na Revolução de 30. Né? E é curioso, porque nós temos a vitória de 34, que é a Constituição, que é uma das vitórias, mas nós pleiteávamos... Agora me coloquei no lugar dos paulistas ali. Nós pleiteávamos uma autonomia dos estados e uma nova Constituição. Não era só a autonomia de São Paulo, não. Não, era de todos os estados. Era pelo bem geral. Sim. Tanto que vários movimentos constitucionalistas eclodiram pelo Brasil. Posso citar Óbidos no Pará, Fortaleza no Ceará, houve movimento constitucionalista na Bahia, inspirado em São Paulo. Rio Grande do Sul também. Rio Grande do Sul também, Mato Grosso do Sul, que em 77 se separou e viraram 2 estados. Essa semente de emancipação foi plantada em 32. 32, é verdade. Houve uma participação importante da imprensa. Não é que eu queira puxar a sardinha para o meu lado, não, mas houve, não houve? Dizem que foi a primeira vez que o rádio foi utilizado com viés de levar mensagens para as pessoas e para o fronte. Isso o professor Rodrigo também pode... 32 já existiu o rádio. Ela foi uma arma de guerra. Uma arma de guerra. Uma arma de guerra. O rádio atuou na Revolução Paulista. Atuou na Revolução Paulista, a Rádio Record recém-criada, participou ativamente dando as notícias, concitando a população à guerra. O César Ladeira, um grande jornalista, ali tomou notoriedade, ele havia acabado de ser contratado e
e ele dava as notícias da guerra, o que estava acontecendo, mas claro, sempre manipuladas as informações. A população não sabia, podia saber. Só que a gente estava meio que era perdendo. altamente controlada. Como foi também na Segunda Guerra, Sim. o rádio, a BBC de Londres, Isso. a Voz da América, enfim, Exatamente. a Rádio de Moscou, todas elas representando uma facção, né, nessa luta. Agora, eu quero entrar na imprensa escrita. O Estado de São Paulo teve uma participação Muito e grande. se orgulha disso, né, os Muito mesquitas. grande, é verdade, é verdade. Até nós tivemos a oportunidade de homenageá-los por esses Ontem, dias. né? Ontem, na Associação Comercial de São Paulo. A família Mesquita. Sim, eles receberam um colar Carlos de Souza Nazaré, e justamente por toda a participação que eles tiveram na Revolução de 32. O que o senhor pode dizer a respeito da O imprensa Estado de São escrita? Paulo. Não Assim só o como o Estado, mas eu rádio. tenho a impressão que o Estado que foi o que mais se destacou, né? Existia algum outro jornal, talvez o Correio Paulistano? Vários outros. Mano, você falou, eu não quero puxar sardinha pra minha brasa, né? A brasa pra minha sardinha. Mas não tem jeito, a Revolução Paulista, ela tem uma pluralidade tão grande que você vai encontrar professor que participou, você vai encontrar gente de todas as profissões. Então, é de um caráter geral, social, profissional, todo mundo participou. Agora, puxando a sardinha para o meu lado, em 22 de janeiro de 32 foi inaugurada a OAB São Paulo. A Ordem dos Advogados começou aí. E nós tínhamos fileiras de... Porque a Faculdade de Direito já existia, São Francisco estava lá, isso, né? isso. Tanto que os movimentos começaram ali, no Largo No São Largo São Francisco. Francisco. Isso. O MMDC nasceu lá dentro. Nasceu ali, é verdade. E aí, com a fundação da OAB, muitas pessoas participaram da Revolução de 32, cerraram fileiras com os combates. A OAB, ela nasceu, de fato, de uma vez, por ainda, por falar, né, a gente precisa se organizar aqui, nós advogados, para pleitear essa Constituição. Então, nossa força é importante. Isso mesmo. Então foram os advogados, foram os jornalistas, que têm histórias também. Médicos, sapateiros, médicos. mecânicos. E aí vamos entrar com as costureiras. Com As costureiras. mulheres, não é? 70 mil só aqui na capital. O Só doutor na capital. Romagnoli lembrou do número? 70 mil mulheres. 70 mil Como é que foi, mulheres. doutor Romagnoli? Como é que Olha, teve a participação da mulher? e a coisa Porque a foi- mulher até então não votava, era apenas dona de casa. E eu acho que aí começou também um movimento, eu não sei, eu posso estar viajando aqui, mas quem sabe o sentimento feminista nos seus Ele primórdios. já existia na época, não é? o feminismo. Sim, ali. sim. Só que ele era de uma forma bem mais bonita do que hoje é deturpado, né? Uma opinião pessoal. Então as mulheres se organizaram e tomaram o lugar dos homens que foram à guerra. Sim, Precisava da mulher. elas ficaram. né? Nas Ficaram- fábricas, costurando uniformes. Por exemplo, no rádio eles pediam, falavam, olha, os soldados paulistas estão precisando de alimento. Elas levavam tanto, aí falavam, pelo amor de Deus, para de trazer alimento que não tem mais onde guardar. Foi um movimento extraordinário mesmo. Quer dizer, que houve uma participação coletiva e eu acho que é aí que entrou a força do rádio também. Sem né? dúvida nenhuma. Para poder. Eu gostaria de agora destacar, nós tivemos combates no interior, não é? Sim. Eu sou de uma região do interior de São Paulo e andei passando pela velha, antiga Sorocabana, Isso, né? Angatuba, aquela região ali, e ainda se a gente observar bem, andando, sei lá, pelas pastagens, de vez em quando você encontra cápsulas Cartuchos. de cartucho É verdade. de fuzil. Como é que ela se processou? Qual cidade que se destacou mais além de São Paulo? Olha, o senhor falou Angatuba, né? O senhor mora pela região ali, tem parente lá. Aquela região é tido pelos historiadores como setor sul da guerra, divisa com o Paraná. Tropas que Exatamente. vieram do sul, Sudoeste do estado, talvez? sudoeste do estado, que é divisa com o Paraná, vieram tropas do sul, comandado pelo general Valdomiro Castilho de Lima, e enfrentaram os paulistas ali em intensos combates, em Angatuba, em Tararé, em Tapetininga, em Buri, Itapeva, toda a região do Paranapanema e as cidades adjacentes ali tiveram intensos combates e muitas mortes. Muitos operadores de direito faleceram lá, alunos, né? Então, eu já fui fazer pesquisa de campo nessa região, já encontrei artefato bélico lá. Pois então, é. essa história realmente... Quantas pessoas morreram vítimas da guerra? Diretamente nos combates? Diretamente em torno de 700. Não há um número preciso, mas em torno de 700. Numa guerra que durou 3 meses. 87 dias. Ela rompeu aqui em São Paulo, ela foi detonada aqui em São Isso, Paulo. ele rompeu em São Paulo, no dia 9 de julho, pela manhã, através da organização do general Euclides Figueiredo, que era coronel. Que é pai do que foi presidente da que é República. pai do João Batista Figueiredo.
Ele organizou como seria aqui em São Paulo e ele deflagrou de uma forma precisa, porque a gente precisa concitar as pessoas para fazer funcionar. Né? Saber se vai haver a adesão... Ou seja, ele dominou a rádio, dominou os telégrafos, dominou os quartéis e aí Isso foi antes, espalhando. antes. Já no 9 de julho. No 9 de julho. No dia 9 Mesmo de dia, julho. levantes armados iam tomando esses lugares. E as pessoas aceitavam, porque elas queriam também derrubar a ditadura. E chamavam os civis E para os participar. civis organizados pelo MMDC, o MMDC já existia. O Os civis- MMDC era um movimento civil. é uma organização civil. Isso. Que no dia 10 de agosto, inclusive, ela foi Mas o decretada como... Figueiredo era militar, não era? Ele era militar, mas ele era um grande civilista. Ou seja, ele era contra o que Ele o governo rompeu tava com o fazendo. exército Ele da União. rompeu, ele estava afastado desde A 1930. patente dele, Era coronel. ele era coronel na época. Isso. E ele foi o líder da Revolução. Ele foi um dos líder líderes. militar. Ele é um dos líderes militares. O comandante militar da Revolução é o general Bertoldo Klinger. E ao lado do governador Pedro de Toledo e do Isidoro Dias Lopes, que era outro general. Mas o efetivo operacional, comandante da Revolução, era o general Bertoldo Klinger. Em seguida, Euclides Figueiredo. Vamos nos lembrar das personalidades civis dessa Revolução, né, do 9 de julho. Quem que o senhor citaria assim? Olha, Pedro de Toledo, que deve ter sido um desgosto de Qualquer Getúlio cidadezinha Vargas. do interior do estado de São Tem Paulo uma avenida, rua, sem dúvida Avenida alguma. Pedro de Toledo, Verdade. Rua Pedro de Toledo, Praça Pedro de Toledo. Porque quando o Pedro de Toledo substituiu, perdão, Ele substituiu o Laudo de Camargo. Largo, exatamente. Mas substituiu onde? Aqui em Na São Paulo. Interventoria em São Paulo. Isso. Interventoria. Ele assumiu em Na 7 Interventoria de São Paulo. Isso. Ele foi interventor de São Paulo, que era o Isso. cargo de governador. Que Getúlio Vargas achava que ele não ia. Ele falou, bom, esse sujeito Pedro não vai. Toledo, a gente 62 anos. Com todo respeito, o 62 Getúlio falou, ele anos. tem 72, vai ser meu título. 72, ele tinha 72. Quando assumiu e achava que seria o quê? Um mandado... títere, né? Senador de papéis. Que eles chamavam na época de capacho. Capacho Isso mesmo, de isso Getúlio mesmo. Vargas. Por algum mês ele ainda foi, né? Ainda foi. Mas aí o tribuno da Revolução, Ibrahim Nobre, o né? Ibrahim Nobre, disse a ele, escuta, você vai querer entrar para a história de que forma? Sendo um capacho de Getúlio Vargas ou sendo o governador do O povo Palácio do paulista? Governo funcionava onde aqui em São Lá Paulo? na Avenida Rio Branco. Perto do Campos Princesa Elíseos ali? Isabel ali. Mas Isso. já no Palacete dos Campos Elíseos? não? Lá no Palacete, já lá. Que foi construído por uma família abastada. Isso, sabe? mas aí Depois foi- há pouco tempo, menos de 10 anos atrás, ele ainda funcionava no antigo Lago do Palácio, hoje o Pátio do Colégio, e depois foi transferido para lá. E ali era a sede do Ali governo era a do sede do Estado. governo paulista. E Pedro de Toledo era o interventor. Isso. Quer dizer, chamava-se interventor porque era apontado Não tinha uma Constituição para reger, não dá para usar a nomenclatura Mas, governador. exercendo as funções de governador do Estado. Isso mesmo. E Pedro Toledo foi um personagem que merece ser lembrado? Ah, merece. Merece, porque ele foi a pessoa que decidiu, porque ele não trabalha sozinho, precisa de um Sim, secretariado. claro. E todo o secretariado ainda era, digamos assim, getulista. Então ele Era demitiu mesmo, todo mundo e colocou só gente, Foi buscar o pessoal lá na São Francisco. só gente de São Paulo, isso mesmo. exatamente. E aí é quando a gente consegue a primeira vitória, a autonomia do Estado. Ah, por exemplo, Se declarou autônomo o E, Estado. não, Se não, autodeclarou? não nesse ponto de vista segregacionista. Geográfico Não, e político, só político-geográfico, político. não. Nós aqui somos os políticos que... São Paulo não concordamos queria aos ser estados. um Estado independente. não, de nunca jeito quis. nenhum, não. Isso é um que provou na Propaganda, história. isso foi uma propaganda que Getúlio Vargas Exatamente. utilizou contra São Paulo. Dizia que São Paulo queria se separar do E- Brasil. Que haviam Tanto que, comunistas olha, aqui. A única bandeira da federação que tem o mapa do Brasil nela é a bandeira de São Paulo. É a bandeira Nunca de São quisemos nos separar. São Paulo nunca quis se separar. Nunca, nunca. Vai aqui uma alusão lá ao Rio Grande do Sul, que de vez em quando tem Sim, movimento República Rio Grandense separatista. está na bandeira deles, pelo contrário. Exatamente. Mas são nossos irmãos também, participaram, Claro, né? claro. Aí imaginava-se que a luta de São Paulo seria São Paulo contra Minas, Rio Grande do Sul, e não foi exatamente isso. Não. Não foi exatamente isso. Estava dividido, né? Porque parte apoiou e parte não apoiou. Tentaram vários levantes, como eu falei anteriormente, só que não lograram êxito. O êxito que logrou para poder fazer a guerra foi só São Paulo e no Mato Grosso. Então vamos lá, vamos encaminhando aqui para a nossa, sabe, a conclusão desse nosso agradável bate-papo aqui. Como é que foi a capitulação? Por que São Paulo se rendeu? Nunca houve uma rendição. Não, é verdade, nunca Na O houve. que verdade, houve, nunca houve. nunca houve uma rendição. O que Então houve explica pra gente, o que aconteceu a exatamente? produção de um documento, um típico
processo epistolar de um armistício. Ambos baixaram armas. Tá? Então não é uma coisa conjunta. Não é? Uma coisa conjunta. Você Vamos parar joga de a toalha você, eu jogo a toalha Isso, também. exatamente. Então, o protocolo de Cruzeiro, que é um documento que foi assinado lá em Cruzeiro, que é tida como a capital da nação. Aqui no Vale do Paraíba. Aqui no Vale do Paraíba. Lá na Escola Arnolfo de Azevedo, assinaram o protocolo de Cruzeiro, que é o armistício. E ambos baixaram armas. São Paulo nunca se rendeu e nem perdeu a guerra. Porque há um pensamento mais sofisticado para entender isso. Então, quando você se debruça, através de uma nova pesquisa, um novo ambiente de trabalho, você vê que não é rendição mesmo. Se você raciocina em termos de que em 34 depois o país conseguiu promulgar uma carta constitucional, não é? Embora seja uma carta assim, dizem, né, muito inspirada na Carta del Lavoro do Mussolini, não foi essa? Essa é a questão da carteira, da consolidação das leis trabalhistas, que é espelhada na Carta de Lavoro. Eu imaginei que a própria Constituição também... Não, a de 34 ela começa a contemplar coisas que hoje gozamos. Né? Voto feminino, voto livre. O problema é que Getúlio, em 37, deu golpe. Deu golpe nele mesmo. Exatamente. Eu estava lendo Deu golpe do recentemente... Estado Novo. O Assis Brasil, né, ele fez um anteprojeto do Código Eleitoral, que geraria essa Constituinte e a Constituição. Então o Assis Brasil tem uma participação importante em fazer o Código Eleitoral para que não tivéssemos mais o voto de cabresto e, enfim, uma eleição qual temos hoje. Muito bem, nós já estamos avisando ali que o nosso tempo se esgotou. É uma lembrança que a gente faz questão de marcar aqui em nosso programa, pela TV Guarulhos, o Espalha Fatos, marcar essa data tão importante para nós, paulistas. Eu vou começar então com o doutor Rodrigo aí. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado, doutor. Prazer estar aqui, doutor. É um historiador com livros escritos, inclusive, sobre esse movimento de 1932. E o doutor Carlos Alberto, muito obrigado pela sua presença também. O prazer foi nosso. Quero aproveitar para convidar todos os paulistas para participarem da Revolução, das comemorações da Revolução de 32 no Obelisco do Ibirapuera, que se realizar-se-á dia 9 de julho, às 9 da manhã. Exatamente. Todos estão convidados. Hoje, 9 de julho, nós estaremos lá prestigiando a bandeira paulista. Não é não? É isso. Muito obrigado pela do presença. Muito obrigado aos dois. Olha, o nosso programa volta na segunda-feira, não é? Neste mesmo horário, e volta também amanhã, porque ele será reprisado neste 9 de julho. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia, e esteja sempre conosco. Até a próxima.